Fala galera, o Corinthians bate o Mirassol e volta a vencer em Itaquera após 7 jogos. Vamos acompanhar aí a turma do Troca de Passes analisando este jogo, Corinthians 3, Mirassol 0. Acho que a decisão do Dorival hoje também tinha dois lados, né? Talvez o Yuri tivesse mais a perder do que a ganhar, se expondo de novo a uma cobrança. Por outro lado, se ele vai e faz, ele enterra o assunto de vez e a página é virada. Pelo menos. É o batedor, cara. Ele vai errar, errou. É ele que vai bater de novo, naturalmente. Aconteceu com o Alan Patrick, bateu 2. Pô, mas por que o Alan Patrick não deu a bola pro outro? Tá bom, se o outro vai lá e erra, fala, pô, ele pipocou. Por que ele passou pro outro? É complicado essa decisão, mas o batedor que é batedor, ele tem que ir enfrentar. Boa noite, Alex. Boa noite, meu querido. Começa quente agora o troca de passe, é a primeira vez que eu faço nesse formato. Gostei, tem que me adaptar também, né? Para já chamar a cabine, por exemplo, que está pronta para participar. Eles estão prontos lá? O Everaldo já trouxe a informação ridículos, definitiva, né? Durante a partida, né? E está ali com a Aline Calandrini e com o Sérgio Xavier Filho. Estava fazendo as contas aqui, Everaldo. Precisava o Mirassol ter entrado em campo? Sabia que ia perder, acabou perdendo de 3 mesmo. Taylor Swift lançou Showgirl, não precisa nem ter tido o jogo. Você informou na transmissão. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Alex, todo mundo que tá ligado no Troca. Na última vez que a Taylor lançou um álbum antes de hoje, tinha dado ruim. Uma derrota pro Bragantino. Foi a exceção que confirmou a regra, digamos assim, né? Mas a Taylor, o pessoal criou essa história. A Taylor ficou devendo uma visita pra cá na NFL. Juraram que ela vinha e ela não veio. Mas pelo menos hoje essa história, pra quem gosta dessas fanfics, vai continuar existindo aí. Mais um tá bom valendo, resultado né? Tá valendo, né? Tá valendo. Mais um bom resultado do Corinthians depois de um álbum lançado pela Taylor Swift. Agora, Calan, quem viu o jogo, se você olha os números, você imagina uma coisa. Se você viu o jogo, os 90 minutos, uma outra história. Uma partida que não teve nenhum trabalho de goleiro. Porque as 3 bolas do Corinthians, os 3 chutes do Corinthians que foram na direção do alvo entraram, o Walter não fez defesa, e o Mirassol não conseguiu acertar uma no alvo para obrigar o Hugo Souza a trabalhar. Que coisa, Calan. Boa noite mais uma vez. Né? Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos do Troca também. E eu tava pensando aqui, o Yuri participou dos 3, né? Porque ele acabou cavando o pênalti naquele momento, sim. Ele fez o segundo gol e ele deu a assistência, né? E olha que ele ainda não tá 100% fisicamente, né? Nitidamente a gente percebe isso, mas um cara que é decisivo. O retorno dele realmente é muito importante. Agora sim, o Mirassol é muito fiel ao seu estilo de jogo praticado, né? É isso que a gente vê, é um jogo muito funcional de aproximações, de mobilidade, de triangulação, muito forte pelo lado de campo, muitos jogadores povoando a área, mesmo que o Hugo não tenha feito nenhuma defesa, né? Eu acho que tem um mérito também da defesa do Corinthians em relação a isso. E um Corinthians que eu falei um pouco na transmissão, eu acho que sem o Garro, sem o Memphis, apesar dele ter retornado hoje, mas não começou como titular, sem o próprio Carrilho, eu acho que perde aquela característica de um time mais central, assim, centralizado, que gosta de ter a posse de bola, que gosta de girar de um lado para outro, e de repente colocar o Yuri na cara do gol. É um Corinthians que preenche mais com o meio campista, primeiro, por não ter pontas e por não ter essas peças que eu havia falado, mas que acaba mudando um pouco essa forma de jogar, né? Sendo um time que ataca mais a profundidade, um time até então mais reativo. É que dentro dessa casa não é isso que a torcida gosta e espera. Houve um domínio do Mirassol, o Mirassol conseguiu ser muito mais coletivo que o Corinthians, mas a efetividade, o bom momento dessas peças acabaram realmente decidindo a partida. Não é um jogo para 3-0, mas é muito claro que a eficiência foi decisivo, né? Isso é inquestionável, mas para mim de 2 características do momento. O Mirassol tem realmente esse jogo mais fluido, de um Corinthians que acaba reagindo melhor, atacando espaço. Bidu foi importante, Bidu continua sendo uma excelente saída pelo lado esquerdo, acho que o Maicon também participando dos gols, mas foi uma peça também muito importante, falei sobre ele ter crescido durante a partida. Acho que o Guinegão foi um pouco abaixo, o que também pode ser natural, por questão física, enfim, mas acima de tudo, é uma vitória muito importante ver para o Corinthians, muito pelo que estava acontecendo na tabela, né? Respira um pouquinho mais. E o Mirassol ficar atento, porque já tem uma derrota contra o Atlético Mineiro, um empate contra o próprio Bragantino e agora a derrota para o Corinthians de 3-0. O Corinthians que vem com uma série de desfalques, né? O mais importante dele, o Rodrigo Garro, que continua fora. E hoje saiu daquela formação que vinha ganhando sequência, com 3 zagueiros e o Angileri fazendo do lado esquerdo para liberar mais o Matheus Bidu. Mas o Bidu, inclusive, foi um dos destaques individuais do jogo, né, Serginho? Boa noite mais uma vez. Boa noite aos companheiros do Rio também na mesa. Olha, eu acho que a gente vai ter que separar essa conversa em 2 blocos, né? O primeiro bloco, que a gente tem um monte de corintiano vendo, e feliz da vida e com razão.
tem que ficar feliz num jogo que você ganha de 3-0 e que você não tem todas as chances e consegue ser muito eficiente. Isso é futebol, o futebol vive disso, isso é super importante. Então, esse é o primeiro bloco, que a gente não vai brigar contra isso. E o corintiano tem mais que, sabe, abrir uma cerveja essa hora, né? Sem metanol, por favor. Sem metanol, cerveja com tampinha ou então. de latinha, não brinque com isso, né? Tranquilo, beleza, faça a festa, tá tudo certo. Agora tem um segundo ponto, um segundo bloco de conversa, que é o seguinte. Como é que foi o Corinthians hoje? O Corinthians foi bem? O Mirassol foi tão mal assim para tomar 3-0. E eu acho que quando o Guanais, técnico do Mirassol, chegar no vestiário, ele não vai dizer para os jogadores como é que vocês perderam de 3-0, etc. Ele vai dar parabéns para os jogadores. Vocês jogaram bem. Vocês jogaram bem, a gente tem que ser mais eficiente, tem que botar a bola dentro da casinha, esse tipo de coisa. Mas não a mecânica de jogo. Aliás, muito boa a entrevista do Danielzinho no final, porque ele diz isso, né? Ele fala... usando as palavras, né, eficiência, eficácia, são quase sinônimos, são detalhes semânticos, eu acho que nem são tão importantes, mas ele sabe o que aconteceu. O Mirassol fez o que tinha que fazer hoje aqui, não botou a bola para dentro, ok. E o Corinthians, eu acho que o Corinthians não deveria se iludir com o jogo de hoje, porque jogar para quase 40 mil pessoas e ser dominado por uma equipe, né, um clube do interior de São Paulo, não é um bom sinal. O Corinthians teria que ser mais dominante, teria que ter mais ações, teria que sofrer menos. O Corinthians acabou sofrendo. E para finalizar, para devolver para vocês, você falou de fanfic, né, de coisas que não são exatamente daquele jeito. A gente está dizendo que o Mirassol não finalizou nenhuma no gol, mas eu estava vendo os melhores lances, finalizou uma sim. Nenhuma? O Negueba, no primeiro lance, ele chuta de esquerda e tem uma defesa do Hugo ali. Aquilo é uma finalização. A turma da estatística considerou aquilo um cruzamento, pelo jeito. Vocês podem ver aí. Mas aquilo lá foi uma finalização. Então, pelo menos uma eles acertaram e o Hugo trabalhou uma. Muito bem. Eram 3 jogos do Corinthians sem vitória no Campeonato Brasileiro e há muito tempo, Barreto e amigos, o Corinthians não ganhava aqui na Neoquímica Arena em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Eram 7 partidas com 3 derrotas e 4 empates. O último triunfo do Corinthians aqui pelo Campeonato Brasileiro tinha sido em maio diante do Santos. O Timão volta a vencer e fecha, pelo menos esse sábado de Campeonato Brasileiro, na primeira página da tabela, na 10ª posição. É interessante o que o Serginho falou aí, né? Sobre o Corinthians enfrentar um time do interior de São Paulo e precisar ser protagonista jogando em casa. Mas não é a realidade deste campeonato, né? Num confronto entre Mirassol e Corinthians do Brasileirão de 2025, a gente está falando do 5º colocado contra o 10º. 10 pontos de diferença agora após o Corinthians ter ganho esse jogo. O 5º colocado é o Mirassol e o 10º é o Corinthians. Então, assim, existe o conjunto da obra, isso aí que o Serginho estava dizendo, né? A tradição do Corinthians, o peso da camisa, mas existe o momento também, né? Vou tentar puxar aqui as bolinhas do GE. Globo. 2 vitórias, 2 empates. Não, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O desempenho do Corinthians nas últimas 5 rodadas, igualzinho ao do Mirassol. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Porque o Mirassol conhece agora, pela primeira vez, acho que é a primeira vez no campeonato, não é a primeira vez no campeonato, mas ele volta a conhecer a realidade de 3 jogos, 3 rodadas sem ganhar. 2 derrotas e 1 empate nas últimas 3 rodadas. Não vinha sendo comum na caminhada dele. A última vez que ele tinha tido isso, tinha sido 2 empates e 1 derrota o Corinthians... entre abril e maio, quando ele empatou com o Juventude, empatou com o Atlético e perdeu para o Bragantino. E o Corinthians, nas últimas 3 rodadas, tem uma bolinha de cada cor. Derrota, empate e vitória. Tem muita coisa para a gente... É rico esse debate, porque assim, não dá agora que o Mirassol teve um resultado como esse, você apontar o dedo e dizer, mas é um time que não é dos grandes investimentos e ele acaba se expondo demais e assumindo uma quantidade de riscos que não vale a pena. Porque foi assim, foi com essa forma de jogar e fiel a essa identidade que ele construiu a campanha que está levando ele a ser a sensação do campeonato. Que ele assume riscos, isso está dentro do DNA de jogo, da identidade de jogo do time. Ele assume riscos. Por outro lado, você pode olhar para o Corinthians de hoje e entender que o Corinthians não entrou em campo para competir por posse de bola com o Mirassol. Porque ele sabe que, naturalmente, ele tinha uma possibilidade de enfrentar esse jogo de uma outra maneira, ou seja, defendendo mais atrás e atacando em saída rápida. Até porque ele tinha hoje uma formação ofensiva, não era o time, por exemplo, que tinha
Memphis, Garro, que precisa ter um pouco mais da bola, que precisa se estabelecer em campo ofensivo. É um time com outra característica e que ele, com menos posse, poderia ter muitas possibilidades de ter ataques perigosos com transição rápida, que foi como ele acabou construindo a vitória. É evidente que ele permitiu 21 finalizações. Isso provavelmente não estava no plano original do Corinthians. Significa que foi perfeito tudo como o Corinthians planejou para resultar no 3-0? Provavelmente não. Mas também não é uma atuação desastrosa do Corinthians, óbvio, porque possivelmente o Corinthians se planejou para um jogo de menos posse, em que ele tivesse a oportunidade de transição. O fato de sair na frente, fazer o primeiro gol. O primeiro tempo ainda foi, acho que o Mirassol começou mais agressivo, né, amigos? E tendo as primeiras chances, falando, poxa vida, parece que o Mirassol tá jogando em casa. E é gostoso ver jogo do Mirassol por isso. Ele propõe, ele é corajoso, ele vai jogar o jogo para ganhar. É muito agradável de assistir. Isso daí. Depois o Corinthians ele teve um momento muito bom também no primeiro tempo. Aí depois do segundo tempo também acaba vindo, ele faz o 2-0, acaba caindo nessa característica, né, Calan, de jogo que você fala, poxa vida, você se protege também um pouquinho mais e é o tipo do jogo que você vai lá e tá fazendo gol, né, cara? Não é nem que você quer correr risco atrás, lógico que o Corinthians não queria correr esse risco, até porque de todas essas finalizações vão ter menos que foram mais perigosas no caso, né? Tem números legais aqui para devolver para a nossa cabine. Olha, o Mirassol não é quinto colocado do Campeonato Brasileiro com um estilo conservador de jogo. O Mirassol vai para dentro. De jeito nenhum. Ele só tem menos gols no campeonato do que o Flamengo. Então. Tem 3 gols a mais do que Palmeiras e Cruzeiro, segundo e terceiro colocado. Um detalhe. Tem, aliás, 3 gols a mais, não. 3 gols a mais. E 5 gols a mais do que o Botafogo, quarto colocado. Levando em conta, vamos esquecer que cada dessas plataformas de estatística, cada uma vai ter um critério para estabelecer algumas questões. Mas ele é o segundo time com mais gols marcados em ataque organizado, ou seja, que ele se coloca no campo de ataque. Segundo uma dessas plataformas de scout que faz, sabe quantos gols ele tem em contra-ataque no campeonato? Nenhum? Nenhum. Que loucura. Ele é Exatamente. Os gols são postados no campo do adversário. Ou através de bola parada, outras situações de jogo. Mas ele é o segundo time só atrás do Flamengo que mais fez gols em ataques construídos, ataque organizado em que você se coloca no campo ofensivo. Por outro lado, como ele assume risco, ele está entre os 6 que mais cede finalizações ao adversário. E ele é meio de tabela, se você pega o XG, que é os gols esperados, ele está no meio de tabela em gols esperados contra ele, né? Porque ele assume alguns riscos a mais. E efetivamente ele toma mais gols. Porque, por exemplo, eu disse aqui que ele tem mais gols que Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Só não tem mais que o Flamengo. Que tem Mas ele tem mais gols sofridos que todos esses. Todos os times que estão à frente dele sofreram menos gols do que ele. Isso, exatamente. E alguns atrás também, ó. O São Paulo com 25... O Ceará com 24. O que é legal da campanha, assim, é evidente, gente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente com o Mirassol. É possível que a sequência de resultados caia mal no elenco. Você tem e daqui para frente ele tem uma campanha muito ruim. Não vai alterar, imagino, vai ser uma enorme surpresa, alterar a permanência em Série A ou até, de repente, a briga por competição sul-americana. Acho que ele está muito dentro disso. Não, agora, Série A não dá mais, está com 43 exatamente. pontos. Então, agora, pode ser que daqui para frente aconteça de ter uma guinada estatística inesperada na campanha do Mirassol. De todo modo, até agora, para mim, o mais fascinante ele desfaz aquele mito de que a boa campanha de um time de investimento menor na Série A, ela só é possível de alcançar às custas de um exercício de resistência. Muita defesa. Muita defesa firme e pouquíssima posse e tentativa de contra-ataque. Ele faz exatamente o oposto e faz bem até agora. É muito legal isso. E assim, a hora que vier, de repente, uma baixa dessa de resultado que veio, você tem que estar naturalmente preparado emocionalmente. Mas, produzindo o que ele produziu, óbvio que defensivamente ele deu oportunidade para que o Corinthians fizesse 3 gols. E o jogo se resume dessa maneira. Não dá para falar que é uma loucura o Corinthians ter feito 3 gols, porque ele teve chance, ele fez. Né? O Mirassol permitiu que o Corinthians fizesse. Mas a maneira que o Mirassol jogou e vem jogando é algo que, naturalmente, no futebol também, você fica com uma confiança muito grande e fica mais perto do resultado positivo. Então, acredito que todo mundo que for jogar com o Mirassol agora também vai estar mais atento, só que também vai estar correndo riscos. Não adianta você ficar pensando que o Mirassol vai dar essa brecha que ele deu de jogar tão bem e tomar 3 gols como foi contra o Corinthians. Com todos esses números aqui, a gente devolve para os nossos amigos na cabine para eles fazerem a última participação. A gente está na expectativa aqui das entrevistas coletivas. Vitória importante para o Corinthians e atenção, hein? O Hugo Souza tomou o 3º cartão amarelo aqui, era uma coisa esperada, porque ele estava pendurado
e ele não estaria à disposição para o jogo contra o Santos, porque ele vai estar dia 14 em Tóquio com a seleção brasileira, e dia 15 o Corinthians joga com o Santos na retomada do Campeonato Brasileiro. Então, forçou um terceiro cartão amarelo para dar uma limpada, mas é uma das principais peças do Corinthians, Calan, e não vai estar à disposição lá na Vila Belmiro. E é um clássico importante, né? O problema é tudo que a gente vê sobre a data FIFA, né? Um problema que a gente tem aqui no Brasil, isso aí precisa ser ajustado o mais rápido possível, esse ajuste de calendário, e o Corinthians vai acabar sendo prejudicado sobre isso no jogo, que realmente é muito importante, né? E o Corinthians vai ter esse prazo aí de 10 dias da data FIFA para tentar esvaziar um pouco mais o departamento médico, especialmente esperando, né, contar com a volta do Garro em breve, Serginho. E eu acho que hoje foi uma mudança de objetivo. Porque o Corinthians, quando vai para a primeira página de classificação e chega ali nessa marca de 33 pontos, né, quer dizer, a história do rebaixamento já fica um pouco mais distante e você começa a fazer contas de Copas. Né? O que dá para pegar aqui, Libertadores, quantos pontos? Eu acho que essa mudança de chave é muito importante para o ano do Corinthians, né, para o Corinthians ter esse tipo de motivação. Não só isso, mas também chegar lá em dezembro, que é um momento muito importante, que é a decisão na Copa do Brasil, né? Claro. Chegando em alta, né? Com confiança, num bom momento e tranquilo e leve, né? De estar realmente lá em cima na parte alta da tabela. Antes da rodada começar, o Corinthians estava 5 pontos só acima da zona do rebaixamento e estava 10 atrás do Bahia, o primeiro time na zona de Libertadores. Com esses 3 pontos aqui, o Timão agora olha um pouco mais para cima, com um pouco mais de confiança para a sequência do Brasileiro. Barreto. EV, Calan e Serginho, obrigado pela participação no Troca de Passes. Olha só, esse jogo foi até tranquilo em termos de arbitragem. Sim. Quem não está tranquilo hoje é Paulo César Oliveira. Não tem estado, porque o meio da semana foi agitado. O pessoal tem caprichado. Reta final de campeonato da EPC, as reclamações se acumulam mesmo. Mas a gente vai começar de mansinho, né? Nesse jogo aí, Corinthians e Mirassol, nada de muito grave para observar. Boa noite. É isso, Barreto. Boa noite para você também. Boa noite, Mansur, Alex. Uma boa noite para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Esse jogo um pouco mais tranquilo, né? Depois, na sequência, no outro bloco, a gente vai tratar das grandes polêmicas do sábado. Mas nesse pênalti marcado a favor do Corinthians, acho que tem uma questão disciplinar aqui que vale a nossa análise e o nosso debate. Eu vou pedir, por favor, para rodar aqui a imagem para a gente... Ok, então não é o lance do pênalti em si. A decisão técnica, ok, bem marcado. Acho que tem um debate na decisão disciplinar, que acho que vale a nossa observação e o nosso debate. Rodamos agora ou depois do intervalo? Só para confirmar. Pode tá, vai estar na tela para você então, PC. Maravilha, vamos lá então. Chamar a atenção que em campo o Felipe Fernandes não marca a penalidade, né? É uma bola vindo lá da esquerda e no momento que o Yuri Alberto vai fazer a finalização, livre ali, de cara para o gol, ele é agarrado pelo Reinaldo. Observe que a falta é por agarrar o adversário. E eu só vou pedir nessa câmera mesmo, só para dar uma paradinha, pode seguir, por favor. No momento que a bola estiver ali chegando no Yuri Alberto, e aí a gente para aqui, por favor, pode voltar um pouquinho, aí a gente para, pode chegar mais um pouquinho a bola perto do Yuri Alberto, e aí a gente para. Era uma chance, na minha avaliação, uma chance clara, óbvia de gol. Uma chance clara e manifesta de gol. E a falta, goleiro já batido, gol aberto. Goleiro já batido, volta não chegaria, a bola já passou por esse defensor aqui, né? E aí, no momento que o Yuri Alberto faria o gol, na minha avaliação, claramente, o gol aberto, ele dentro da área de meta, ele é agarrado pelo Reinaldo. A regra mudou para evitar aquela tripla punição, que é o pênalti, o cartão vermelho e a punição, a suspensão do jogador pela expulsão, porque os jogadores se achavam muito rigorosos, porque quando o jogador evitava uma situação clara de gol, até mesmo por uma falta leve, ele era pênalti, cartão vermelho e ele tinha que cumprir a suspensão. E aí a FIFA mudou a regra no sentido seguinte, quando o jogador estiver disputando a bola, aí você diminui a punição. Se for uma situação clara de gol, você diminui para cartão amarelo. Se for uma situação de um ataque promissor, é pênalti sem cartão. Só que você só diminui a punição quando o jogador disputa a bola. Aí não tem disputa de bola, ele só puxou o Yuri Alberto. Aí não tem disputa de bola. Se o Reinaldo estivesse ali disputando a bola, aí sim você diminuiria para cartão amarelo. Então, fácil de entender. Foi o pênalti claríssimo. Ele apenas trocou o gol pelo pênalti. Ele não estava tentando. Ele não fez a falta no Yuri Alberto em decorrência de tentar acertar a bola. Perfeito. Ele não teria nenhuma possibilidade de jogar essa bola, porque o Yuri Alberto já estava ali, e ele só agarra o Yuri Alberto
portanto, a decisão técnica foi correta, a CBF vai divulgar o áudio do VAR, foi até uma revisão, de certo ponto, lá no monitor rápida, eu não sei se a questão disciplinar passou por essa avaliação, porque isso para mim não é ataque promissor. Se o árbitro entendeu como um ataque promissor e diminuiu para cartão amarelo, é a interpretação dele, mas eu acho completamente equivocada, porque para mim é uma chance clara de gol e não tem disputa de bola, portanto o Reinaldo deveria ter sido expulso. Decisão técnica, ok, mas a decisão disciplinar foi errada. Perfeito, PC. Voltamos já com você. É hora de fazer um rápido intervalo. Mais eficiente, o Corinthians derrotou o Mirassol com o maior volume de jogo, pelo placar de 3-0 na Neoquímica Arena neste sábado, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maicon, de pênalti, Yuri Alberto e André marcaram os gols que fizeram o Timão voltar a vencer depois de 2 derrotas e um empate a encerrar um incômodo jejum de 7 partidas sem vitórias em casa. O Corinthians encerrou um jejum de quase 5 meses sem vencer na Neoquímica Arena. Foram 7 partidas consecutivas de empates e derrotas, em uma incômoda sequência finalizada neste sábado, contra o Mirassol. A vitória anterior tinha sido contra o Santos em 18 de maio. O primeiro gol do Corinthians saiu de pênalti. O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Timão na temporada, não fez a cobrança, apesar dos pedidos dos torcedores no estádio, em apoio ao centroavante. Na partida contra o Flamengo, Yuri desperdiçou um pênalti ao bater com uma cavadinha muito mal executada. Maicon converteu a cobrança contra o Mirassol e abriu caminho para a vitória corintiana. Apesar de não cobrar o pênalti, Yuri Alberto fez o dele em uma jogada com bola rolando, ao tocar de primeiro para o fundo da rede em um cruzamento de Vitinho. Nos acréscimos, o centroavante ainda deu assistência para o primeiro gol de André, cria da base corintiana pelo time profissional. O Corinthians volta a campo no dia 15, às 21h30, contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.